Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom, muito prazer, eu sou a professora Virgínia Machado e eu vou trabalhar com você aqui na sua pós em Direito Administrativo do módulo relativo à Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8.429 de 92, ok? Vamos trabalhar todo o conteúdo normativo dessa lei, a questão relativa aos atos de improbidade, sujeitos ativos e passivos, né, da improbidade administrativa, as sanções, né, como configura, como que STJ e STF vêm se posicionando em relação à lei de improbidade, aos atos de improbidade, passando até por tópicos relativos a como essas questões têm, né, sido cobradas também até em concursos para magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública em geral. Por quê? Além da sua, né, qualificação, da sua especialização aqui em direito administrativo, no direito público como um todo, é super importante a gente abordar um aspecto muito prático, em que pese essa lei, né, ter extrema afinidade com o nosso mundo cotidiano, com o que acontece no nosso, né, no país de uma forma geral. É interessante também a gente observar como que isso é pedido em provas de concursos públicos, porque grandes perguntas, né, grandes maneiras de se cobrarem esse conteúdo a gente vem observando aí, né, à medida que os editais vão sendo publicados, as provas vão sendo aplicadas, tá certo? E, além de professora de graduação e pós-graduação, que eu ministro aula há 10 anos para concursos públicos. Então, a gente vai ter bastantes informações para passar para você, com dicas de como aproveitar e uma aplicabilidade muito interessante dessa lei. Tá certo? Bom, então, vamos lá. Vamos começar a discorrer sobre a Lei 8429 de 92, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Bom, antes da gente adentrar, como eu disse para você, ao conteúdo normativo, aos aspectos, né, mais específicos dessa lei, eu preciso situar você a sua importância e aplicabilidade de uma forma geral da lei de improbidade. Bom, vamos pensar aqui. Qual é o objetivo do legislador neste momento, tá certo, de criar uma lei de improbidade administrativa? Estávamos no ano de 1992, como você pode observar, Constituição de 88 promulgada, e no artigo 37, parágrafo 4º, que eu já vou fazer uma análise com você sobre esse dispositivo, vem a determinação sobre uma necessidade de regulamentação relacionada à improbidade. Primeira coisa, os princípios que norteiam a administração pública, eles são basilares, né? A gente não pode esquecer do artigo 37 caput, que fala que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Quando a gente observa, lá no artigo 37 caput, o princípio da moralidade, ali a gente tem que parar um pouquinho para pensar. Não que os demais a gente não tenha que pensar. Por quê? Vamos fazer uma análise rápida aqui. Legalidade. O que é princípio da legalidade? No direito público, né, no direito administrativo, é a atuação conforme a lei, a partir da lei. Ou seja, é a legalidade estrita. Se não há lei, se não há um conteúdo normativo autorizativo, o agente público simplesmente não pode praticar o ato. Ele está proibido dessa prática. Então, a legalidade aqui, ela serve como pressuposto de atuação. Se não houver lei, não atua, tá certo? E não se pode atuar em desacordo com a lei. De forma simples, de forma objetiva, uma noção básica de legalidade aqui para você. Quando a gente fala do princípio da impessoalidade, né, o Constituinte traz ele também como princípio basilar da administração pública. Ele demonstra a necessidade da objetividade da atuação administrativa. Num primeiro momento, não criando privilégios, não criando detrimentos, não criando nenhum tipo de favorecimento ou de prejuízo individual que não se justifique.
é importante aqui, já que a gente está dando uma geral nos princípios, é importante aqui fazer um parênteses com você quando a gente fala do princípio da impessoalidade. Porque algumas pessoas viram para mim e falaram assim, Virgínia, então impessoalidade é não criar privilégios nem prejuízos. De forma básica é isso. Tá, mas e, por exemplo, num concurso para a Polícia Militar de Estado, por exemplo, em que existem lá 800 vagas masculinas e 200 vagas femininas. Se você for pensar, Virgínia, é uma quebra do princípio da impessoalidade, porque você está favorecendo um grupo, que é o grupo de homens que vão ter mais vagas para eles disputarem. Não, não é uma quebra do princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade, ele decorre do princípio da isonomia, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é a ideia de isonomia. Como que eu vou conseguir chegar a uma ideia de igualdade material, de isonomia material, através de uma atuação impessoal? Peraí, se eu for pensar numa ideia de um concurso para a Polícia Militar, por exemplo, que é uma polícia, né, de manutenção da ordem pública, uma polícia muito mais ostensiva, eu vou necessitar muito mais do vigor e da força física do homem, que biologicamente há uma diferença. Então, justifica-se esse disparate aqui de número de vagas e não ser uma ampla concorrência, por exemplo. Porque se passarem mais mulheres, não vai atingir os fins da administração. Já não se justifica, por exemplo, você criar vagas diferenciadas num concurso de analista de tribunal, de juiz, de promotor. Por quê? Aqui não vai fazer diferença a questão do vigor físico, a questão de número de pessoas que sejam, né? O número de meliantes masculinos é maior do que os femininos, enfim. Não vai fazer diferença. Então, quando a gente fala de tratamento impessoal, a proibição da administração criar favorecimentos ou detrimentos que não se justifiquem. Porque quando você cria fila prioritária, por exemplo, justifica. Né? Quando você estabelece, por exemplo, atendimento preferencial para pessoas que estejam com doenças mais graves, se justifica. Mas quando eu coloco pessoas em pé de igualdade, não se justifica. Por isso que é importante para você perceber, até para a gente estudar a improbidade administrativa, é importante você perceber que a impessoalidade, porque lá na frente, só fazendo um parênteses outro aqui, lá na frente eu vou falar que existem atos de improbidade que ofendem os princípios da administração. Então, quando eu falar desses atos de improbidade que ofendem os princípios da administração, a gente está falando de princípio da impessoalidade também. E aí você vai perceber o que eu estou querendo te justificar aqui. Tá certo? Então, quando se fala isso, é importante lembrar a decorrência da isonomia. Assunto muito comentado nos últimos tempos da contratação, por exemplo, de militares para atuarem junto ao INSS. Militares da reserva, né, com um aumento lá de 30% dos valores que lhes são pagos, para atuarem no INSS em razão da demanda avantajada e parada de pedidos de segurados do INSS. Olha, no primeiro momento você pode alegar, sim, uma ofensa ao princípio da impessoalidade. E até uma quebra da moralidade, porque você vai ver que está tudo vinculado. Porque se a Constituição, no artigo 37, inciso 9, por exemplo, fala comigo que em caso de necessidade excepcional de interesse público se fará a contratação de temporários. Mas espera aí, a Constituição não fala quem são esses temporários. Quando ela fala contratação de temporários, abriu. Então, como que você contrata só um grupo? Né? Isso está sendo discutido, o TCU está questionando. Então, é essas questões que vão fazer a gente descobrir se há ofensa a princípios, se há ato de improbidade administrativa. No final das contas, na nossa realidade, você vai virar para mim, no final dessas aulas, e falar assim, professora, pelo amor de Deus, tudo que eu estou olhando é improbidade administrativa, só. É quase isso. Porque eu entendo que hoje os agentes públicos, eles não têm dimensão
da proporção do princípio da moralidade. Porque quando eu faço um privilégio injustificado, eu ofendo o princípio da impessoalidade? Sim, mas eu estou ofendendo a moralidade. Se eu pratico um ato não baseado em lei, eu estou ofendendo o princípio da legalidade? Sim, mas também estou ofendendo a moralidade. E é aí que eu quero que você vá pensando a profundidade e a importância desse conteúdo. Tá certo? Porque isso aqui é muito importante. Tranquilo? Só para terminar os princípios, eu vou pular a moralidade, porque a gente vai discutir ele aqui ao longo das nossas aulas. Princípio da publicidade. Bom, o princípio da publicidade... Ah, só um detalhe, rapidinho, volta aqui comigo, lá no princípio da impessoalidade. Perdão. O princípio da impessoalidade, então, ele tem uma visão, uma primeira visão, né, que é essa visão de não privilégios e não favorecimento, não detrimentos de forma injustificada, mas ele também tem uma segunda acepção que a gente pode destacar. Essa segunda acepção que a gente destaca é a situação da impessoalidade nos atos administrativos. E isso vem de uma forma muito clara na Constituição, no parágrafo 1º do artigo 37, quando o artigo 37 fala conosco, o parágrafo 1º nos fala assim, que atos, programas, obras e serviços do governo deverão ter caráter educativo, informativo e de orientação social, não devendo neles constar nomes, símbolos ou imagens que remetam aos agentes públicos. Então, se eu estou, por exemplo... eu sou prefeita de Virginiolândia, tá? Uma cidade aqui que eu acabei de fundar. Como prefeita de Virginiolândia, eu coloco um outdoor gigante, coloco assim, casas entregues à população carente de Virginiolândia. A prefeita Virgínia prometeu e fez. Essa é uma ofensa clara ao princípio da impessoalidade. Por quê? Não foi a prefeita que fez. Quem fez foi a administração pública, através de todos os recursos que são arrecadados, através de uma destinação obrigatória em lei orçamentária, através de uma demanda necessitada da sociedade. Então, a ofensa ao princípio da impessoalidade tem esses dois viés, tá certo? Isso é super importante da gente destacar aqui para você, tranquilo? Muito bem, agora sim, pulando para o princípio da publicidade. O princípio da publicidade, ele também a gente tem que observar que ele tem uma dupla acepção, né? Assim como a impessoalidade, eu acabei de falar da dupla acepção dela, a publicidade também tem. Quando a gente fala dessa dupla acepção do princípio da publicidade, primeira coisa que já destaco, que é bem lógica, bem clara para todos nós. Publicidade é dar transparência, dar conhecimento, dar ciência, dar comunicação. Pós-Constituição de 88, a publicidade ela tomou uma importância, né, que talvez os meus pais e os pais de muita gente que está me assistindo aqui não conheciam quando eram das nossas idades, quando eram jovens, em razão de um sistema jurídico e político extremamente autoritário e que visava claramente, né, a maneira de ocultar informações da população. A publicidade ela ganhou ainda mais relevância e mais destaque nos últimos tempos em razão de rede social, em razão de acesso à comunicação, que a gente fala da inclusão, né, digital da população, em que pese a gente ainda tem muitos casos de exclusão digital. Então, essa ideia de comunicação de atos, ela acontece. Mesmo que em alguns momentos a gente observe um noticiário ou outro, uma informação ou outra sobre atos do governo, dos governos em geral, né, não dando informações sobre alguns tipos de atos, algumas situações específicas. Então, isso é super importante a gente destacar, porque a transparência permite, né, a fiscalização do povo, dos órgãos controladores, permite que se faça, né, consequentemente, uma melhor análise dos atos administrativos. Então, permite o conhecimento, permite a fiscalização, perfeito? Permite a contagem de prazos. Né? Então, se hoje publicou, né, na nossa vida como advogado, publicou hoje uma decisão, peraí, meu prazo vai começar a contar para recurso.
Na verdade, igual manda o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, como que vai fazer essa contagem? Antes da publicação da decisão? Não. Porque a decisão ela traz a transparência para a gente, né? Mas a publicidade ela tem uma segunda acepção. E essa segunda acepção demonstra a ideia de publicação oficial dos atos. Porque como uma decorrência da publicidade é a condição de eficácia, eu só vou conseguir dar eficácia para os atos à medida que eles forem conhecidos, né? Então, a ideia de publicidade, ela vai me dar essa noção, mas espera aí, como que eu vou falar que é o start para minha contagem de decurso de prazo, para a condição de eficácia de algum ato e etc. A partir da publicação oficial, por meio dos diários oficiais em geral. É assim que funciona, tá? Então, fique atento com isso. Bom, publicidade é um princípio, como eu disse para você, basilar da administração pública, mas como todo princípio da administração pública, em que pese eu não ter falado abertamente nos outros dois primeiros, eles possuem exceções. Nenhum princípio é absoluto. Todos os princípios são restringíveis, ok? Então, eu já posso te dizer que a própria Constituição, ela garante a exceção ao princípio da publicidade, no artigo 5º, inciso 10, no artigo 5º, inciso 33. No artigo 5º, inciso 10, a Constituição fala para mim que não deve ser dado publicidade a atos que envolvam imagem, honra e vida privada dos indivíduos, por óbvio, né? Então, você que atua, né, você que milita, por exemplo, com direito de família, sabe que os processos eles são sigilosos. Vida privada dos indivíduos. Não é verdade? A imagem também, né, alguma situação que envolva ali a honra das pessoas, sigilo. E o artigo 5º, inciso 33, fala que não vai ser dada publicidade para atos que possam, né, colocar em risco a segurança do Estado e da sociedade. Pessoal que atua aí, por exemplo, na parte do penal, por exemplo, pessoal que é delegado de polícia, quantos inquéritos são sigilosos? Justamente por conta do perigo, né, que possa decorrer em razão dessas informações que são dadas a partir, né, das investigações de forma geral. Tranquilo? E para finalizar, faltando, claro, o princípio da moralidade, o princípio da eficiência. O princípio da eficiência, ele vem na Constituição a partir da reforma constitucional que vem em 1998, através da emenda 19, tá legal? O que o princípio da eficiência ele vem trazendo? Por quê? De 88 a 98, a administração pública ela precisava ser legal, impessoal, moral e pública, perdão. Então, peraí, eu agindo dentro da legalidade, observando a minha impessoalidade, sendo probo e dando publicidade, tá ok. Então, se num mês eu trabalhando na administração pública, eu consigo resolver um processo sendo legal, impessoal, moral e público, tá ok. Se você for pensar, não exigia, da administração a eficiência. Bom, e observando o mundo, né, essa perspectiva de administração pública extremamente legalista, mas sem pensar nos resultados, não estava rolando, não. Perfeito? É claro que nós tivemos aqui no Brasil, né, momentos de administração pública, etapas, fases de uma administração pública. A primeira fase da administração pública brasileira é a patrimonialista. Ela dura mais ou menos até a década de 30, ok? Era uma administração pública de privilégios. Aí, tudo que eu falei até agora, esquece, era administração completamente ao contrário. Privilégio para a família, privilégio para não sei quem, né? Não se dá publicidade, uma administração pública extremamente caótica, né? Até por conta da história desse país, a gente pode imaginar que o primeiro modelo de administração seria de privilégios, perfeito? E eu costumo dizer o seguinte, cá entre nós, esse modelo não sumiu por tudo, não. Esse modelo de privilégio, esse modelo de tentar se beneficiar parente, beneficiar amigo, esse trem ainda continua, né? Mas a tendência é isso desaparecer. Segundo momento de administração pública que a gente tem é a administração pública o quê? Saindo da patrimonialista, viemos a partir da era Vargas para uma administração pública burocrática. A administração pública burocrática ela é interessante por quê? Porque ela não
está mais beneficiando, pelo menos na teoria ela falava isso. Ela está buscando a legalidade estrita na atuação. Então eu tenho que ser extremamente, né, ligado aos procedimentos. Por isso o termo burocracia. Perfeito? Então é aquela atuação metódica, organizada de acordo com a lei. Né? Um papel sai de mim, passa por outras 25 pessoas e volta até mim para dar o carimbo final. Você está me entendendo? Então, assim, tende-se a uma legalidade extrema, baseada em procedimentos, mas não se preocupando aqui com resultados. A partir da administração pública burocrática, nasce a ideia de licitação, nasce a ideia de concursos públicos, que vem aí com a era Vargas, ok? Muito bem. Essa administração pública burocrática, ela parecia uma salvação face à administração pública patrimonialista. Só que a gente esqueceu de alguém, do administrado. Né? Para quem a administração trabalha? O administrado, ele quer que seja respeitado todo um procedimento, toda uma legalidade, sim. Mas espera aí, a gente vai respeitar essa legalidade, sim, mas no final das contas, quando que eu vou receber o resultado dos meus pedidos? Vamos pegar como exemplo o INSS. Se você pensar a situação do INSS, você vê um caos na Seguridade nesse aspecto. Eu não estou falando de previdência, eu não estou falando de reforma da Previdência, não. Estou falando de serviço público que é prestado pelo Instituto Nacional de Seguro Social, que é uma autarquia federal, ok? Se a gente tem tantos milhares de segurados na fila esperando uma perícia médica, a perícia vai ser feita, por exemplo, nesse senhor agora. O perito ele vai agir dentro da legalidade, dentro da moralidade, dentro da impessoalidade, dentro da publicidade. Mas ele vai ficar com aquele paciente o dia inteiro e vai falar, você merece benefício. Mas espera aí, e aquela fila ali fora com mais milhares de segurados precisando da mesma perícia médica? E aí você observa um movimento mundial de uma tendência a não aceitar mais um modelo de administração tão engessado como esse. A gente precisa de um modelo mais dinâmico. E daí surge, não aqui, obviamente, na Europa, um modelo de administração pública gerencial. O modelo de administração pública gerencial, né, eu não vou entrar aqui em noções de administração profunda, ele é interessante só num seguinte aspecto, assim, de uma forma bem enxuta. Eu maximizo os meios, otimizo os meios para melhorar os meus resultados. A administração ela tem que ser uma administração de resultados. Ela tem que ser uma administração eficiente, ela precisa ser eficaz, certo? Ela não basta ser legal, ela tem que ser eficiente. Ela tem que trazer resultados, ela tem que gerar para o administrado uma noção de satisfação. E não uma noção de, meu pai, né, vou lá entregar esse documento para a prefeitura, Deus sabe quando meu alvará vai sair. Não, isso não é eficiência. E essa ideia de otimizar os meios e priorizar os resultados, tendencialmente, gera uma satisfação maior no administrado. E é claro, esse movimento começa na década de 70, 80, principalmente na Europa, na Inglaterra, isso acontece com muita força, e vem para o Brasil quase nos anos 2000. Ok? A gente tem sempre um delay mundial, né, em termos de avanço, quando a gente fala de administração pública, mas, voltando aqui, a Constituição é de 88, não previu o princípio da eficiência, não tinha sido implantado o modelo de administração pública gerencial, perfeito? E só em 98, com a reforma administrativa do aparelho do Estado, que a gente tem com a emenda constitucional número 19, que a gente tem a inserção do princípio da eficiência no rol dos princípios básicos da administração pública do caput do 37. Aí, agora sim, a administração ela tem que ser legal, impessoal, moral, dar publicidade e ser eficiente. Agora sim, tornou jurídica a exigência de uma atuação eficiente, a exigência de uma atuação com resultados. Se torna jurídica. Tá certo? Então, esses detalhes são importantes da gente destacar para a gente pensar no princípio da moralidade.
Então, eu tenho uma administração eficiente que vai ser moral por consequência. E agora sim, falando desse último princípio, né, que é a nossa cerejinha do bolo, que é o objeto do nosso estudo, que é graças ao princípio da moralidade, que todo o conteúdo da lei de improbidade administrativa nasce, é que eu tenho para destacar algumas informações sobre ele. Primeira coisa, a atuação moral é uma atuação que é um conceito jurídico indeterminado, né? A ideia de moralidade. Você perguntar para mim assim, o que é moralidade, Virgínia? Talvez eu te fale o que são atos com moralidade, mas te falar o que é moralidade, vai ficar agarrado aqui. Né? A atuação moral é aquela que é legal, porque o que é legal é moral também. A atuação impessoal, ela é moral. A atuação na publicidade, ela é moral. E a atuação com eficiência também. Guarde, a moralidade ela é um princípio tão importante que ela tem que ser entendida como requisito do ato administrativo. Quando você estuda ato administrativo, né, quando você vai estudar lá, aqui no nosso pós, atos administrativos, tem aluno que tem horror, pânico a ato administrativo. Eu particularmente adoro. Quando o seu professor vira para você e fala assim, são elementos do ato administrativo, competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Leia-se mentalmente, moralidade. É um requisito, é um elemento do ato administrativo, atuação moral. Guarda isso na sua cabeça. Por quê? É importante lembrar que a moralidade ela se tornou tão indispensável, imprescindível, que ela tem que fazer parte do conteúdo jurídico do ato. Do contrário, isso não é atuação adequada da administração pública. Então, coloque isso, entenda. Um ato legal e moral é o que a gente quer. Se eu tiver um ato legal, mas imoral, ele é nulo. O Virgínia, ele é legal, porém é imoral, nulo. Guarde isso. Um ato ilegal nem sempre vai ser nulo. Ele pode ser anulável. Por isso que é importante estudar ato administrativo. Virgínia, mas como é que um ato ilegal ele pode ser anulável? Basta ter um vício na competência e na forma, que são situações passíveis de convalidação, que ele não vai ser nulo, ele vai ser sanado. Então, um ato ilegal, ele pode ser anulado. Guarda isso na sua cabeça aí. Um ato ilegal, ele pode ser anulado. Mas um ato imoral é nulo, de pleno direito. Gerando efeitos ex tunc, desfazendo as relações jurídicas posteriores, porque ele é elemento. A imoralidade é uma situação que fere um dos elementos que hoje eu necessito desse ato. Ato administrativo, ele precisa ser legal e moral. Se for só legal, ele é nulo. Guarda isso consigo. Tá certo? Bom, além disso, Constituinte, ao colocar o princípio da moralidade administrativa, ele estabelece, né, um dispositivo, ele é tão importante que nós temos um parágrafo do artigo 37 destinado ao princípio da moralidade, que é o parágrafo 4º. Então, é importante você guardar o conteúdo da moralidade e, claro, pensar no parágrafo 4º do artigo 37. Eu vou destacar ele mais à frente, está anotadinho aqui para você, de forma esquematizada, bonitinha e tal, mas eu já destaco para você. O Constituinte fala, os atos de improbidade administrativa importarão, né, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, né, ressarcimento ao erário e indisponibilidade de bens, sem prejuízo da ação penal cabível. Outro detalhe que eu tenho que destacar é que a ofensa ao princípio da moralidade ela é tão séria que ela pode configurar também crime contra a administração pública. Quando você pega lá seu Código Penal, né, a partir do artigo 312 do Código Penal,
tem os crimes contra a administração. Aí você vai, por exemplo, pensar numa corrupção passiva. Receber, né, ou solicitar vantagem indevida em razão do cargo. Ora, você imagina que eu sou servidora pública do fórum, sei lá, qualquer órgão público que você imagine. Vamos pensar aí num tribunal, tranquilo? E você chega para mim e fala assim, ô Virgínia, meu processo está parado, senhor. Não, meu cliente está precisando tanto. Tem como, né, a gente resolver isso? Nossa, porque o processo aí, eu estou vendo que tem uma fila de espera, né, uma ordem cronológica de julgamento, como o CPC mandou. Meu cliente aqui é 83 na ordem cronológica, ele precisava ser o primeiro. Eu falo, doutor, mas tem ordem cronológica, não tem como tirar da ordem cronológica e tal. Poxa, Virgínia, o que eu poderia fazer para a gente resolver isso? Porque o cliente está lá brigando comigo. Aí eu viro para você e falo, ô doutor, o que acontece? Estou com meu filho fazendo direito, está precisando tanto de um estágio. Vou até ver o que eu posso fazer para o senhor, sabe, doutor? Mas está precisando tanto de um estágio. Aí você vira e fala, opa, está precisando de estágio? Lá no meu escritório, Virgínia. Claro, manda seu menino para lá. Ora, gente, o que parece uma conversa, né, bobinha e tal, é corrupção e improbidade. Porque é qualquer tipo de vantagem. Não fala só vantagem monetária. Para mim ou para outrem, é o que o dispositivo de corrupção passiva nos orienta, que é o 317 do Código Penal. Então, vamos pensar de uma forma bem clara. É certo isso? É aquela noção muito simples. É claro que a ética comum é muito diferente da ética administrativa. A ética no serviço público. Porque a ética no senso comum é diferente de bem e mal. A ética administrativa é a diferença da boa administração versus a má administração. Mas tudo que a gente também tem noções sobre a ética comum. Isso é importante a gente levar em consideração. Porque uma conversa corriqueira dessa configura sim improbidade administrativa, configura sim atos que vão ofender a administração, além de configurar crime. Né? Então, assim, guarde essa noção inicial. Eu pausei esse primeiro momento do nosso estudo sobre improbidade para passar pelos princípios, porque não adianta você estudar improbidade administrativa sem saber princípios da administração. Aí é simplesmente a gente está, né, fazendo o caminho errado. Então, eu parei aqui para explicar para você porque todos esses princípios eles estão interligados. E a moralidade aqui está como um elemento importantíssimo. Guarde um outro detalhe para você. Não existe hierarquia entre os princípios. A moralidade não é maior que a legalidade? Não. Não há. E nenhum princípio é absoluto. Todos são restringíveis. Porém, a moralidade, o seu coração tem que bater um tanto quanto mais descompassado. Porque ela é requisito de ato administrativo, sim. Ela é indispensável para a atuação administrativa também. E o que falta hoje na gestão pública brasileira como um todo, estou falando de Estado, município e União, e aqui eu estou falando de administração direta e indireta, no Poder Executivo, no Poder Legislativo, no Poder Judiciário, é a noção de moralidade. É o que falta. É a noção de que eu preciso atuar, guarda, não em benefício próprio, mas em benefício do povo. Porque o administrado é o nosso receptor. Eu não sou um servido público, eu sou um servidor público. O verbo é interessante, né? Um servidor e não um servido. Né? Guarde isso com você para a gente dar continuidade aqui no nosso estudo da lei de improbidade administrativa. Agradeço muito a sua atenção, desejo a você bons estudos e até a nossa próxima aula. Fique com Deus. Tchau!